Quando lemos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, notamos claramente que judeus e samaritanos não se davam. Mas por quê? Essa rivalidade antiga levanta curiosidade em muitos. O conflito entre judeus e samaritanos remonta ao Antigo Testamento e perdurou até os dias de Jesus. No tempo do ministério de Jesus, o ódio entre esses grupos ainda era intenso. Mas o que realmente gerou tanto antagonismo? Para entender o conflito, precisamos considerar o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, passaram a ter cada um seu próprio rei. Jerusalém e Samaria tornaram-se capitais de seus reinos. Ambos os reinos pecaram contra Deus, mas o norte, Israel, afundou em um ciclo de desobediência muito mais rapidamente. Por causa disso, o castigo divino chegou ao reino do norte primeiro. Samaria caiu sob a conquista assíria. Após a queda, judeus viam os samaritanos com desdém, pois eles eram uma mistura de israelitas e povos estrangeiros. O ódio se acentuou pela miscigenação e pela diluição da cultura israelita. Os samaritanos tornaram-se vistos como traidores. Antes mesmo da divisão, já havia rivalidade entre as tribos. Mas a separação solidificou o desdém entre os grupos. Os judeus acreditavam que os samaritanos eram impuros, pois tinham se casado com estrangeiros. Para eles, sangue misturado era inaceitável. Após a queda de Samaria, muitos samaritanos adotaram práticas pagãs, misturando adoração ao Deus hebreu com idolatria. O templo dos samaritanos no Monte Gerizim surgiu como um local de adoração alternativa, desafiando Jerusalém. Os samaritanos reconheciam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia como escritura, desprezando os textos proféticos. Essas diferenças provocavam profundas tensões entre os povos. A hostilidade só crescia com o passar dos anos. Quando os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia, os samaritanos ofereceram ajuda, mas foram rejeitados. Negados, os samaritanos se tornaram adversários, opuseram-se à reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. Eventos históricos só aumentaram a animosidade. Neemias enfrentou grande oposição de samaritanos durante a reconstrução de Jerusalém. Os líderes judeus buscavam manter a pureza do povo após o exílio, intensificando o ódio aos samaritanos. O povo de Samaria começou a ser visto como interesseiro e traiçoeiro pelos judeus. A rivalidade se aprofundou. Historiadores como Flávio Joséfo relataram que os samaritanos se aliavam aos inimigos dos judeus em tempos de crise. Em um episódio alarmante, um samaritano profanou o templo de Jerusalém, aumentando ainda mais a aversão. Nos tempos de Jesus, a animosidade era clara. Muitos judeus evitavam passar por Samaria, temendo a contaminação. Alguns samaritanos, por sua vez, tomavam atitudes hostis, barrando viajantes e, em casos extremos, até atacando peregrinos. No entanto, Jesus desafiou essa percepção. Ele não aprovava o ódio entre as comunidades. Sua mensagem era de inclusão. Ao interagir com a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus quebrou barreiras e preconceitos enraizados em sua época. Na parábola do bom samaritano, Jesus apresentou um samaritano como exemplo de amor e compaixão, chocando muitos. Ele enfatizou que a verdadeira adoração vai além de rótulos étnicos ou religiosos. O amor deve prevalecer. E, surpreendentemente, foi um samaritano quem voltou para agradecer a Jesus após ser curado, demonstrando gratidão e fé. Jesus também repreendeu seus discípulos quando desejaram ver a destruição de um vilarejo samaritano que não os recebeu. Após sua ressurreição, a mensagem de Jesus transcendeu etnias. Ele indicou que seu povo incluiria judeus e samaritanos. O evangelho foi anunciado em Samaria, e muitos samaritanos se converteram, desafiando décadas de hostilidade. A história de judeus e samaritanos revela como preconceitos podem ser desafiados pelo amor e pela aceitação. A proposta de união de Jesus entre esses povos serve como um convite para todos nós, independentemente de nossas diferenças. Por fim, a história dos samaritanos e judeus nos lembra que as barreiras humanas não devem impedir a propagação do amor de Deus.